to see this. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre a mulher e o mercado de trabalho. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, a deputada Fernanda Pessoa. Ela é formada em administração de empresas e com vários cursos na área financeira. Fernanda começou a trabalhar cedo nas empresas da família, que formam o grupo EMAP, e com empresas no Ceará, Bahia e Tocantins, sendo há mais de 20 anos diretora do grupo. Com a experiência acumulada na área, pretende representar o setor da agricultura na Assembleia Legislativa como deputada estadual do Ceará. A outra convidada é a empresária Flaviana Dantas de Oliveira. Ela é empresária no segmento de vendas e prestação de serviço. A outra convidada é a professora Cora Franklina. Ela é mestre em administração, professora e coordenadora do curso de administração de empresas da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. Ao longo da história, a mulher, fruto de uma sociedade patriarcal em que a submissão era única na sua vida, obedecia ao pai, ao marido, ao irmão mais velho, e aos poucos foi se dando conta da importância do seu papel no mundo moderno. E não só como fêmea, como esposa e como dona de casa, representante do sexo frágil, como era chamado. No mais, recentemente, como antes, mas entendendo-se um mundo, sua singularidade e pluralidade, avança em um mundo moderno de dimensões fantásticas. Esta mulher, de fato, invade as praças públicas, as cidades como um todo, participa de um mundo na sua dimensão redirecionada do dia a dia, mulher que assume a faceta de intelectual, de um ser político, social, e sem receios de mostrar sua capacidade de liderança, competência, que dirige, que participa nos conselhos consultivos, coloca-se no mercado como executiva, diretora e chefe de empresas, profissional liberal e sem abdicar do posto de esposa e mãe. Estamos caminhando para a mulherização do mundo? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com a deputada Fernanda Pessoa. Bem, não é bem a moralização do mundo. Eu acho que a mulher, a cada dia, ela tem um espaço, né? Ela está conseguindo o seu espaço, tanto no mercado de trabalho, quanto na parte política, né? Hoje a gente pode até perceber que a Assembleia Legislativa está com 7 representantes femininas, né? Então, cada qual, algumas com experiências maiores, no caso como a senadora Patrícia, a Eliane Novaes como vereadora, e as outras parlamentares, a Raquel Marques, a Miriam Sobeiro, como foi esposa de prefeito, como primeira-dama, a Beth Rose também. Eu sou a mais nova, o caçula, não em questão de idade, mas em questão realmente de experiência nessa parte política, né? Mas não como empresária. Empresária, já faz 20 anos que eu trabalho no meu setor, comecei a trabalhar muito cedo nos negócios da família. Pelo menos eu trabalhava pela manhã e estudava à noite. Então, realmente era uma atividade que desde cedo comecei a
fui criada desse jeito, né? E realmente agora despertei pela política não para dar seguimento ao meu pai, que meu pai ainda está na ativa, mas para realmente me envolver na política, para poder servir ao povo cearense. Ok. Flaviana Dantas de Oliveira. Também concordo com as palavras da Fernanda Pessoa. E no meu caso, realmente, assim, eu comecei nos negócios da família também cedo. Meu pai, ele era dono de confecções na época. E como filha mais velha, realmente comecei a acompanhá-lo, comecei a aprender com ele a como empreender. E, ao certo tempo, já desde 2008, a gente resolveu realmente assim trabalhar no sentido de melhorar esse conhecimento. Não ser só aquele conhecimento de pai para filho, né, pode-se dizer. Mas assim, o conhecimento técnico, o conhecimento de graduação, isso me trouxe até a FGF para realmente assim aprender um pouco mais e ajudar nesse mercado de trabalho, trazendo realmente assim, representando a mulher de forma mais profissional, sem ser aquela coisa de que está dentro da empresa, está dentro do empreendimento ao lado do esposo ou ao lado do pai, mas sim ter o meu papel como profissional, como realmente uma empreendedora que está desenvolvendo seu trabalho, que está realmente ocupando o seu real espaço. Então, assim, eu acredito que é isso que as mulheres querem, não só estar lá por ser mulher, mas estar lá por ter a sua capacidade intelectual e profissional para desenvolver e desempenhar o seu trabalho. Professora Cora. Eu acredito que a mulher ela vem ocupando um espaço a partir do momento que ela começou a estudar mais, né? Que ela saiu de casa, que ela deixou de ser a dona de casa. E acho que, por outro lado, ela continua com algumas atribuições dessas. E essas atribuições, por a mulher ter essa flexibilidade, ao mesmo tempo cuidar do filho e ao mesmo tempo ir ao trabalho, ela também consegue ter uma flexibilidade muito grande no ambiente de trabalho. E eu acho que ela leva vantagem nesse aspecto, né? Então, acho que é um aspecto que essas múltiplas funções, ela gera um posicionamento melhor para a mulher dentro do seu entorno, né? Dentro das relações com o ambiente, com os próprios colegas de trabalho, né? Ela acaba sendo mais compreensiva. Então, eu acho que a mulher, ela leva essa vantagem, mas não creio que o mundo vai ser das mulheres. Eu creio que a competência, ela é algo fundamental, seja feminino, masculino, eu acho que não importa. O que importa é a competência dentro do ambiente dos negócios, né? Como as mulheres conseguem articular tudo isso. Deputada, eu sou egresso da televisão, eu estou na televisão desde 1972. E dentro da técnica da televisão, a gente só via homem trabalhando, né? Em 1972, eu já fiz um desafio e coloquei mulheres trabalhando em área que era de homem. Mas quando você olhava os repórteres na televisão, naquela época, eram só homens. Hoje você olha numa redação de TV, numa redação de jornal, o que você vê de mulher trabalhando está no gibi. Quando você olha no mundo e você percebe, então tem várias mulheres governando o mundo, países de importância fundamental, né? Até no Brasil nós temos uma presidente agora. Entende? Aí daqui a pouco, eu não quero puxar saco aqui para a minha sardinha, nem estou preocupado com a minha existência, porque entende? Eu tenho só mais uns 50 ou 60 anos de vida, né? Eu vou viver só até 120 anos. Se Deus quiser. Então, é o seguinte, e para que vai servir esse homem, né? O homem serve para alguma coisa mais? Nós não estamos realmente num mundo que as mulheres estão tomando conta de todos os lugares e de todos os espaços e com a competência extraordinária, com a capacidade de fazer as coisas, né, e de encontrar tempo para fazer outras coisas que os homens não têm. Entende? Essa concentração da mulher, essa capacidade extraordinária que a mulher tem de fazer várias coisas dentro, ordenadamente, isso não vai deixar os homens em casa, lavando louça e amarrado debaixo da mesa se o cara quiser fugir?
Não, eu não acho isso. Eu acho assim, vamos dizer, vou começar pela jornada de trabalho, né? Nós temos uma jornada de trabalho de 41 horas, 40 horas, né? Quer dizer, a mesma jornada que alguns homens têm a mesma carga horária. Agora, a mulher, ela sabe se organizar em questão de horário, né? Ela, vou optar para o meu caso, né? Que é mais fácil de explicar, né? Pela manhã cedo eu vou para a empresa, chego na empresa às 6 da manhã, fico até umas 8h30, vou à assembleia, organiza no plenário, que eu vou falar se é pela ordem ou no primeiro expediente. Termino a assembleia, saio umas 2 horas, 2h30, volto à empresa, depois volto à assembleia. Quer dizer, isso é questão de organização. E ainda dou conta do marido, dos filhos, né? Isso eu acho que é questão de você formar o seu tempo de organização. Acho que a mulher, hoje em dia, ela conseguiu o seu espaço, né? Que antes eu que era como a minha mãe, como a minha avó, era dona de casa e realmente cuidava do lar, do marido, dos filhos. E hoje a mulher continua com esse mesmo papel. Ela é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é empresária, ela é mulher política, da política e está sempre a aprender. Então, eu acho que a mulher é isso, ela tem a disponibilidade de conciliar o seu tempo. É isso que eu vejo. E o homem, não, o homem por ser um machista, né? Então, ele determina aquele tempo e acabou-se. E a mulher não, a mulher é mais flexível, é isso que eu vejo. O homem tem o seu espaço, a mulher tem o seu espaço. Agora, cada qual tá, a mulher, hoje em dia, ela é sempre mais disponível. É isso que eu vejo. Pois é, eu vou colocar aqui a Flaviana. Flaviana, na sua área, na área do seu pai, né, de confecção, então, geralmente só se empregavam mulheres, né? Era. Então, hoje tem muito homens pedindo emprego para trabalhar com costura, com corte e costura? Também, apesar de que hoje a gente está só no comércio de máquina de costura, hoje a gente não tem mais indústria. Mas dentro da indústria, realmente, hoje temos muitos homens. E, voltando à sua pergunta anterior, só falando um pouquinho, o que eu vejo é que saiu daquela questão individual do homem e da mulher. Antes, o homem tinha um trabalho individual fora de trazer toda a sustentabilidade da família. A parte realmente econômica e financeira era responsabilidade do homem, e a mulher teria a responsabilidade do lado, de deixar as coisas organizadas, de deixar realmente criar bem os filhos, né? De saber como educá-los, de quando o filho chegava fora de casa, se ele fizesse alguma coisa, a mãe era que era responsável por toda aquela educação. E hoje o que eu percebo é que os lares, os casais, eles estão trabalhando em conjunto. Não só no lar, mas também fora. Então, a partir do momento que a mulher ocupou esse espaço no mercado de trabalho, ela também precisou mais da presença do homem em casa. Precisou mais da presença do pai. Precisou mais da presença do amigo dentro de casa. Entendeu? Então, houve essa união maior. Eu percebo, o meu ponto de vista é por esse aspecto. E isso tem dado certo, entendeu? Pelo menos na minha família, eu agradeço a Deus ele ter me dado esse discernimento. A gente, assim, hoje a gente tem uma família temos uma família realmente estruturada. E eu e o meu esposo, a gente caminha em conjunto. Entendeu? Tanto no lar, como eu disse, na educação dos nossos filhos, quanto também dentro da empresa. Aonde temos que fazer algum investimento, precisa fazer alguma mudança, é necessário fazer alguma alteração no planejamento da empresa. Então, a gente chega, conversa, discute, cada um coloca o seu ponto de vista. E naquele momento a gente chega a um consenso. É o que a gente hoje fala muito dentro da FG Máquinas. Quando a gente acerta, todo mundo acerta. Quando a gente erra, todo mundo erra. Professora Cora, em sala de aula tem mais mulheres do que homens hoje? Geralmente, professor Jonas. A mulher está estudando mais e as pesquisas já apontam, né? Que o percentual de mulheres com maior escolaridade é uma questão crescente. Né? Eu acho que, assim, respondendo à sua pergunta, eu acho que o homem continua tendo o espaço dele, ele não vai perder, né? E eu acho que... Ele que vai continuar trocando pneu ou a mulher vai trocar pneu também de Hilux? Eu acho que é uma questão que a gente pode colocar até para os robôs, né, professor Jonas? Era melhor, né, professora? Não precisa nem o homem nem a mulher trocar o pneu. Mas eu achava também. Mas a gente vê que a mulher pode fazer coisas que o homem fazia, né? E vice-versa. Então, acho que há uma democratização na questão das escolhas. Né? E o que é muito interessante, né? Para ter uma sociedade. Não, aquilo é seu, aquilo é daquilo outro.
essa separação, para não ocorrer essa separação. Então, acho que o homem tem um espaço dele e a mulher tem um espaço dela. Tá certo. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre a mulher e o mercado de trabalho. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. Se eu tiver direito a um copo d'água aí, viu? O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando de mulher e o mercado de trabalho. Eu queria colocar aqui a deputada Fernanda Pessoa na conversa. Deputada, a senhora falou no bloco anterior que hoje a gente encontra na Assembleia já várias deputadas. Mas se você levar em consideração o número de mulheres votantes, né, de eleitoras, é um número muito grande, né? As mulheres não confiam ainda em mulheres para o parlamento e para os governos e para as prefeituras, ou é porque vocês não querem se candidatar? Por quê? Qual é o problema? Não é que nós mulheres não queremos nos candidatar. Eu acho que muitas têm a preocupação se vão dar conta do recado, né? Se estão preparadas. Eu acho que tem hoje escolas para isso, né? Tem escola de políticas públicas, né? Eu acho que as mulheres, quando querem entrar, realmente elas querem se preparar mais, né? Então, às vezes, umas entram, como até já conversando com a deputada Gorete Pereira, que é do meu partido, ela sempre disse que algumas entram por causa dos pais, outras por causa dos maridos. Eu acho que eu até disse, Gorete, até às vezes discordo com você. Eu acho que às vezes muitas vão para poder ajudar, para complementar, porque gostam realmente da política, né? Porque você sair da sua casa, né? Eu digo assim, no meu caso, que eu deixei de trabalhar das minhas empresas para ir para a política, é gostar de servir ao povo, porque você muda a sua qualidade, você não é você fica com a vida pública, né? A sua vida privada, claro, se torna pública, né? Muda um pouco a sua rotina, a sua dedicação com os filhos, como é o meu caso. Mas é o que eu digo, é a questão da qualidade do tempo que você vai dar aos filhos, né? Naquele horário que você esteja com ele, você dá aquela qualidade, né? Mas eu vejo na Assembleia, ainda assim, muitas mulheres não vão, né? É porque não estão ainda, vamos dizer, tocadas para ser política, mas muitas são empresárias, às vezes não querem deixar os seus negócios, né? Mas eu acho que agora somos 7, né? Já aumentou a bancada, e não só pela quantidade, mas pela qualidade que eu vejo. É verdade, mas a senhora pode lembrar que são 184 municípios no Ceará, e eu nem saberia lhe dizer quantas prefeitas existem em 184 municípios, né? Com as eleições se aproximando, que a próxima já é para a prefeitura, a gente não sabe quantas, mesmo que se candidatam, né? Eu queria saber, não existe ainda uma certa, assim, do lado da mulher, na hora de se candidatar, entende, um certo receio? Tem até um estudo, né, que dizem que mulher não vota em mulher, né? Quem vota em mulher é homem, né? Então, eu não posso, assim, eu não fiz um estudo sobre isso, né? Mas a gente pode verificar o seguinte, que as mulheres estão agora se politizando, né? Buscando a política. Então, eu acho que agora vai mudar, agora, principalmente porque nós temos uma presidenta mulher, né? Então, eu acho que aí vai abrir os horizontes para outras mulheres se candidatar. Nós temos uma mulher prefeita de Fortaleza, né? Da cidade, da nossa capital. Então, e estamos, no caso dos ministérios, nós temos 9 mulheres, dos 13 mulheres com a administração. Temos também uma secretária aqui, né, que é a nossa, olha, eu esqueci o nome dela, dá licença só um minutinho. Deixa eu só olhar. Tem uma secretária secretária de Justiça, Mariana Lobo, né? Quer dizer, nossa primeira secretária. Então, eu acho que o Estado já está bem representado, né? É verdade, mas ainda existe Existe. uma certa... O que é que você acha disso? Você acha que mulher não vota em mulher não confia em mulher? Não, eu não penso que seja a questão, assim, exclusivamente da confiança da mulher. Eu percebo que a mulher, ela busca muito a questão da excelência. Como o senhor falou, tem poucas mulheres no meio da política, porque, de repente, talvez elas querem realmente buscar a excelência para poder estar lá.
Hoje a gente ou escuta falar tantas coisas que não são boas, pode-se dizer assim, em relação à política, em relação a como está o trabalho dos políticos, a como essa política está se desenvolvendo dentro do nosso país, que a gente realmente quer chegar lá para fazer a diferença, como a própria deputada colocou. Credibilidade, né, da política, exatamente, né? Até porque se de repente a gente chega lá e continua agindo ou fazendo ou acontecendo as mesmas coisas, acaba realmente a nossa credibilidade vai cair muito mais rápido do que a do homem. E a mulher é mais perfeccionista, né? Então ela procura buscar em fazer o melhor. Pelo menos agora, quer dizer, para mim é nova a política, eu estou estudando, estou lendo mais em questões políticas, né? Me aperfeiçoando, porque eu quero me dar o melhor de mim. Né? Então, para isso, a gente tem que estudar, né, alguns assuntos que não são da nossa facilidade, da peculiaridade nossa, do nosso dia a dia. Né? E, professora Cora, existe hoje mais mulheres empreendedoras do que homens empreendedores? Ou o homem continua querendo empreender? Inclusive, há uma pesquisa do Sebrae que mostra que elas estão, se não me falha a memória, em 43% contra 36% dos homens. Né? Que no Brasil elas empreendem muito mais. Na questão da política, eu creio que a gente tem que ver também, calcular o percentual de homens que se candidatam, né? Que eu creio que é bem maior do que o percentual maiores de mulheres. Hoje tem até né? Então, cota, é preciso fazer um estudo nesse sentido e não ver, mulher não vota em mulher. Eu acho que é a questão de você realizar uma análise, né? Cabe esse estudo. A senhora acha, por exemplo, que a mulher deveria entrar mais na política? Porque se a gente não está gostando do político, que o nosso voto é a única coisa que a gente tem, né, para eleger o nosso representante, porque se a gente que se acha, não, eu sou uma pessoa boa, por que não entrar na política e para tentar melhorar o conjunto? Isso, a senhora não acha que as mulheres poderiam dar uma qualificação melhor e para isso aí? Professor Jonas, eu acho que o que poderia dar uma qualificação melhor à política era a ética. Isso eu acho que independe de gênero. Né? Eu acho que a questão da ética era que deveria prevalecer. Né? Como a Fernanda falou, a questão do político ir com a intenção de servir a sociedade, não com a intenção de tirar vantagens daquele cargo. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ensinar essa ética para essa juventude que está aqui? E se elas me estão vendo na televisão todo dia, religiosamente, né, esses atos, né, que as pessoas... A impressão que eu tenho é que esse pessoal que são pegos, por exemplo, num telefone celular ou que são pegos e sendo filmadas, as pessoas não têm noção de que nós vivemos num mundo de comunicação generalizada, né, onde nós não estamos livres sobre hipótese alguma. Né, tem até o Google lá que vigia a gente no planeta Terra, e dentro das casas e dentro de todos os ambientes, e as pessoas começam a fazer esse tipo de besteira. Mas aí, como é que nós vamos convencer essa nova geração de que nós precisamos, né, melhorar na política, porque não existe vida sem política, todo mundo sabe disso, política é a vida, a cada passo que a gente der. Como é que a gente vai conseguir convencer a nossa juventude para elas entrarem eticamente na política? Professor Jonas, eu acho que é um conjunto. Não acredito que é um conjunto. Né? Hoje, eu lembro que na minha época de estudante, eu não via sociologia, nem filosofia, nem a gente tinha a disciplina de moral e cívica na escola. E hoje as crianças estão vendo, elas estão questionando, elas estão estudando questão de ecologia, questão ambiental. São conteúdos que vão formar melhor. Mas tem uma frase que eu gosto muito de repetir, da Marilena Chauí, que ela diz o seguinte: ética você não ensina na escola. Né? Ética é um contexto de toda a sua vida, da sua família. Né? Então, acho que tem que ter um conjunto aí, talvez, né, para melhorar essa questão. E eu acho que esse processo de comunicação mais transparente, de o Google estar em todo lugar, né, eu acho que isso é extremamente positivo. Agora né? tem a ficha As pessoas limpa, têm que né? começar a repensar. Será que o que eu faço não prejudica o outro? Né? Então, eu acho que parte daí. Eu acho que era uma pergunta muito interessante para todos os políticos. Né? É verdade. O que é que a senhora acha disso? Eu acho que agora mesmo com a ficha limpa, né? Então eu acho que a sociedade toda fica
fica visto, né? Realmente, vou votar nesse que fez isso, aquilo, vale a pena eu dar meu voto, né? Então, eu acho que quando o eleitor for olhar, tem que fazer uma pesquisa da vida daquele candidato, para realmente ver se ele vai realmente servir ao povo, não vai tirar proveito do cargo, né? Em si, realmente fazer o bem para a comunidade, né? É melhorar a saúde, a segurança pública, né? Questão da educação, porque eu acho que é através da educação que a gente consegue mudar toda essa sociedade que está aí, ver se diminui os índices das drogas, está cada dia chegando mais perto dos nossos lares, o crack é uma pedra barata que, infelizmente, está matando a sociedade jovem, né? Então, a gente tem que se preocupar com a nossa juventude e a juventude que é o nosso futuro, né? As crianças, né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar. Quando a senhora fala, eu tenho uma noção de ficha limpa, assim, meio atravessada, né? Dentro do contexto. Quando a senhora fala em ficha limpa, seria ficha limpa dos políticos que estão se candidatando, né? Eu acho que Mas ficha limpa porque eles já fizeram alguma coisa quando era um político, é isso? Não, eu acho o seguinte, que a ficha limpa tem que começar até pelo próprio eleitor, né? Não, eu vou votar no senhor se o senhor me der isso. Então, eu acho que a ficha limpa tem que começar pelo eleitor, né? Então, quando eu fui me candidatar, eu não prometi nada a ninguém, prometi em trabalhar para servir a comunidade no como todo, mas não para dar um gás, pagar minha energia. Então, a servir a população, a melhorar a escola, a melhorar a saúde, a que uma pessoa possa ir a um hospital e possa fazer sua tomografia, precisar de uma UTI, ter uma UTI. Então, eu estou buscando isso, trabalhar para servir ao povo, para ser mais digna, né? Então, esse é o meu trabalho. E você, Flaviana, o que é que você pensa aí desse conjunto de pessoas que estão nesse mundo? Porque aquela história, para mim, o parlamentar, né, o governante, é representante do povo eleito pelo voto direto, pela vontade do povo e também representando o povo. Mas se nós temos centenas de milhares de Fernandinho Beiramar na prisão, né, o Fernandinho Beiramar poderia ser um bom candidato para representar esse seu povo? Ou ele teria ficha suja? Misericórdia, né? Realmente. Para mim, a ficha dele não é suja, não, porque ele nunca foi político, né? Para transferir o cara. Realmente, assim, a questão da ficha limpa, como até a deputada colocou, nós temos que ver não só a questão política, mas a questão realmente pessoal, né? Como foi a vida dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa realmente voltada a servir, porque, como foi colocado aqui, como foi falado, a política é algo que ela tem que ter ética, acima de tudo, e também estar lá para servir o povo. Só que nós sabemos que a nossa realidade hoje distorce algumas coisas. Mas nós temos que buscar esse objetivo, entendeu? E através da ficha limpa é algo que realmente o povo, o eleitor, ele tem que procurar saber quem é o seu candidato. E não simplesmente ouvir uma fala, alguém chegou e disse, volta para isso aqui, ou passou na minha casa, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Realmente isso tem que mudar, né? Realmente, para que nós tenhamos uma sociedade de retorno, realmente trabalhar em relação à educação, trabalhar em relação à ética, é necessário ter uma mudança família, é necessário ter uma mudança de sociedade, é necessário ter uma mudança realmente na educação. É um conjunto, como a professora Cora colocou. Se cada um de nós fizermos a diferença, vai ter uma diferença. Agora, se a gente quiser também estar só olhando para o outro, fulano não faz, ali é desse jeito, e está se igualando pela média ou pelos piores, realmente a tendência da nossa sociedade, o espelho já está aí, né? É daqui para pior. Ô, professora, agora como é que nós podemos ser éticos, certo? E se na época da eleição, entende, na calada da noite, né, já na madrugada, né, se preparando para o parto diário do sol, aquelas 5h30 da manhã, entende, o homem da mala preta ou a mulher da mala preta chega e para comprar o seu voto e você acaba vendendo o voto para ele, né? Acontece muito isso no interior. Entende? Como é que a gente vai colocar ética na cabeça desse pessoal se chega um cara com a mala preta lá e dizendo, hoje eu estou comprando a 100, hoje eu estou comprando a 200,
E que isso é claro, isso é absolutamente aberto, todo mundo vê, nós que somos hipócritas, a gente acha que isso não existe, mas continua existindo em uma cidade do interior, em várias cidades do interior, do Brasil inteiro, são 4.800 e tantos municípios, nessa época a gente vai ver muito isso ainda. Quando é que a gente vai dizer, não, a ética vai fazer, rapaz, e será que vocês, as mulheres, vocês não poderiam dar um basta a isso aí, não, na minha casa isso não vai mais acontecer? Professor Jonas, é o que eu lhe falei, eu creio que a questão é ética, mas eu acho que só há uma solução, muitos investimentos em educação. A gente sabe que no nosso país, né, são os investimentos que mais são cortados. Né? Tem investimentos para várias questões. Quando a senhora fala em educação, a senhora fala em questões... educação formal ou em educação a pessoa ser educada? Numa educação mais assim, ampla. Na sua totalidade. Na totalidade. Né? Na totalidade. Né? E então o que falta... E o respeito também ao outro, aos valores, né? Eu acho que parte muito por aí. Eu acho que só investimentos pesados em educação, por exemplo, a própria educação corporativa, quando você começa a investir, você sabe que a sua empresa ela vai ter muito mais retorno se você tiver algo mais equitativo, né? Tá certo. Eu vou pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre a mulher e o mercado de trabalho. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a mulher e o mercado de trabalho. Eu queria colocar aqui a deputada Fernanda Pessoa. Deputada, como empresária, entende? Eu queria que a senhora contasse, é mais fácil o homem ele atender, ele obedecer a mulher quando ela é chefe do que obedecer a um homem? E isso não existe essa discriminação hoje ainda e dentro das empresas que são dirigidas por mulher? Bem, nossa empresa, nós somos 4 filhos, né? Tem o meu irmão, Roberto Júnior, tem as minhas 2 irmãs, a Anne e a Eveline, né? E hoje meu irmão toma conta da empresa dele, é um construtor, e nós 3 estamos administrando, junto com o diretor administrativo, as empresas. Quer dizer, então a nossa empresa é administrada por mulheres, né? E a gente pode perceber que não há essa diferença de mulher e homem na questão da administração. Muito pelo contrário, nós como diretoras, nós temos a mesma eficiência, ou até por ser mulher, na hora a gente é mais assim, até mais detalhista, né? Assim, olha um relatório com mais detalhe, mais crítica até, né? Então, eu acho que mas não tem muita paixão de mãe, aquele momento de passar a mão na cabeça? Não é que a gente passe a mão na cabeça. A gente, na hora de falar, de reclamar alguma coisa errada, a gente vai com mais jeitinho, né? Então, às vezes, com aquele nosso jeitinho, a gente até consegue que o funcionário... eu acho que tudo é questão de você saber reclamar, né? Então, a minha empresa tem mais de 45 anos no mercado, eu estou há mais de 20 trabalhando, né? E comecei de baixo, como meu pai colocou a gente na empresa, mas a gente começava a fazer serviço simples, até chegar na diretoria. A gente passou por todos os estágios, não foi diretamente, você é dona, vai para a diretoria, não. A gente conseguiu até chegar ao ponto da responsabilidade de dirigir aquela empresa, porque, queira ou não, são mais de 300 funcionários aqui no nosso grupo aqui em Fortaleza. Então, quer dizer, nós temos uma responsabilidade, né? Então, tem aquele cuidado de fazer eu sempre tive o cuidado e o zelo. Eu aprendi com meu pai, a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber reclamar e a gente tem que saber contornar a situação. Em alguns casos, a gente não é passar a mão, mas é saber, na cabeça é saber reclamar, eu acho. Pois eu queria colocar a Flaviana, porque quando a presidente Dilma assumiu, a gente notou que ela encheu de mulher lá no palácio, né? Isso, né? Mas lá na sua empresa, né, você tem mais mulheres do que homens trabalhando e isso é bom trabalhar mais com mulher do que com homem? Ou não tem diferença alguma? Não tem diferença. Hoje nós estamos mistos, né? Tanto trabalhamos com homens como com mulheres. Na parte realmente comercial,
Hoje nós temos uma quantidade de mulheres maior e no administrativo hoje somos 4 mulheres. Mas assim, num todo, a gente realmente vê a questão da competência, entendeu? E não temos dificuldade de dar ordens ou de receber ordens. Muito pelo contrário, é o objetivo, entendeu? Nós estamos todos juntos em busca do mesmo objetivo. Então, se naquele momento aconteceu algum transtorno que precisou chegar a ser chamada a atenção, então a gente realmente vai chamar a atenção em relação àquele transtorno, entendeu? E isso a gente percebe que a mulher ela vai no que aconteceu, entendeu? E procura ter uma noção de como quer atingir aquele objetivo. Como o senhor colocou, né, a questão da mãe, de ter aquele cuidado, de quando o filho faz algo que deveria ser feito de outra forma, então ela chega e vai. Eu tenho 2 filhos homens, então o que é que eu vou? Eu vou falar com eles de forma que, olha, mostrando para eles que daquela forma eles não vão atingir o objetivo que eles querem de forma satisfatória, entendeu? E isso dentro da empresa realmente para mim tem feito a diferença, porque a gente busca a questão da competência e mostra o objetivo, aonde nós queremos chegar. Dessa forma nós vamos conseguir. Então, eu deixo claro em relação a isso e também trabalho muito em questão da reflexão do que você está fazendo, como você está fazendo, para que você realmente atinja o seu objetivo. E nós temos atingido excelentes resultados, graças a Deus, pensando dessa forma. Se eu tenho um mecânico que ele vai até a minha cliente consertar o defeito daquela determinada máquina e ela liga para mim e diz que, olha, ele não resolveu o meu problema. Então, eu vou chegar para ele, eu pergunto para ele o que foi que aconteceu, como foi, e mostro para ele, não saia de lá enquanto você realmente não atingiu o objetivo. Você está aqui como mecânico, então é necessário que realmente você vá fazer o atendimento e deixe o cliente satisfeito. E assim em todas as outras áreas da nossa empresa. Entendeu? Então... E se fosse uma mecânica, em vez de mecânico? Eu acredito, puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, né? Eu acredito por nós sermos um pouco mais detalhistas, entendeu? O trabalho realmente sairia de certa forma, iríamos sair de lá conscientes de ter solucionado o problema. Não vou dizer que seria melhor ou pior no sentido realmente efetivo do trabalho, mas a mulher ela tem essa particularidade de observar. E que hoje, devido ao nosso dia a dia, às vezes o que é que ocorre? Você escuta uma informação e você acha que entendeu, mas na hora que vai executar, você sente falta de alguns detalhes. E aí acha que, bem, eu não fui instruído da melhor forma. Entendeu? Já a mulher ela tem esse cuidado e também tem essa percepção melhor. Ela pergunta mais para poder... Pergunta mais e expõe mais, é mais detalhista na hora de dar explicação. O homem, se ele puder falar o mínimo, ele procura fazer isso, né? Então, é o tipo da coisa, ele não, se você diz que está tudo bem, então para ele está tudo bem. Não interessa se você diz que está tudo bem, mas o seu olhar não está tão bem assim, ele não vai se interessar em relação a isso. Essa questão, até mesmo sentimento, acaba sendo um pouco mais rude. E aí ele não se preocupa, entendeu? De que, não, mas então faça aqui para me ver. Já aconteceu de eu acompanhar um mecânico numa determinada visita, e aí ele explicou de forma perfeita ao operador, como ele teria que operar aquela, que era uma máquina eletrônica quando nós fomos entregar, ele ensinou realmente perfeitamente. E o operador, sim senhor, entendi, ok. Aí ele pegou a mochilinha dele, pronto, dona Flaviana, podemos ir. Eu olhei assim para ele, vem cá, opera aqui, faz uma operação, faz uma peça para me ver. O meu mecânico fez 3 para você ver, eu não vi você sentando na máquina para fazer uma. Aí na hora que ele sentou na máquina, sim, mas esse calcador, ele é assim mesmo, posso mudar? Aí quer dizer, já apareceu uma dúvida. Se o mecânico tivesse pego, a mochilinha dele tivesse vindo embora, aquele operador teria ficado com aquela dúvida. Entendeu? Então, eis a questão da mulher realmente ser um pouco mais específica e mais detalhista.
Ô, professora Cora, nós estamos ensinando e preparando as mulheres para o novo mercado de trabalho que está surgindo no mundo, porque de repente a gente lembra, né, que tinha profissões há 10 anos atrás que de repente surgiram outras completamente diferentes. Quando eu vejo aqui o governo falar em grandes obras estruturantes, né, para Porto de Pecém, refinaria, pré-sal, essas coisas imensas, será que nós estamos preparando as mulheres para enfrentar? Porque eu olho, só vejo um batalhão de homens trabalhando, elas vão também e conseguir quebrar, entender esse nogórdio que existe entre essas grandes empresas que só contratam homens para colocar mulher. Professor Jonas, existe uma pesquisa internacional que mostra que o Brasil caiu na posição de mulheres no governo, ocupando o governo, né? Mulheres nas empresas, nas lideranças empresariais. Então, acho que ainda há muito preconceito, né, nesse sentido. Entretanto, dentro da nossa visão aqui, micro da universidade, e a Flaviana é estudante aqui, ela tem como até relatar as experiências dela, nós estamos fazendo uma associação muito prática das disciplinas, né? Até porque o administrador, ele tem toda a sua formação em busca de resultados, né? Ele quer o resultado de alguma coisa. Então, isso a gente une muito a questão empírica, a questão pragmática com a questão teórica. E isso que a Flaviana falou, das pessoas elas terem alguma experiência, terem algum conhecimento, mas não aplicar esse conhecimento, eu acho que é um dos grandes problemas, né? A mulher ocupar o espaço que hoje é do homem, a gente sabe que muitas atividades estão relacionadas muito ao perfil masculino e outras atividades ao perfil feminino. Mas nós observamos também que aparecem casos, existem casos relatados por entrevistas, por pesquisas, que mostram que a mulher está ocupando lugares que antes eram só dos homens. Por exemplo, na construção civil, as mulheres são mais cuidadosas, né? A gente vê os relatos dos empreendedores. Então, por exemplo, sentar piso. Qual é o problema de uma mulher sentar piso, já que elas gostam de desenhar e fazer as coisas bem direitinho, bem quadradinho? Elas não dariam excelentes profissionais em todas as áreas? Com certeza, né? E a própria experiência, os próprios relatos e casos reais mostram isso aí, né? Então, eu creio que a questão ainda é a formação, né? A formação no sentido global, não só no sentido da educação formal, mas também uma educação global e que a família faz parte, né? Os pais fazem parte dessa educação. E eu creio que isso é uma questão que mudará. Como é uma questão também que a tecnologia vai suprir algumas atividades que antes, né, eram exclusivamente do homem, né? Nós tivemos aqui uma palestra com um norte-americano, né, aqui no Encontro Pedagógico, que ele já fala da figura do professor virtual, né? E aí eu me questiono, será que daqui a alguns dias eu ainda estarei ministrando aula numa sala de aula? Será que... Eu espero que eu tenha me aposentado até lá, né? Mas a gente vê que muitas funções estão sendo ocupadas, né? Funções que são desagradáveis por máquinas. Mas o Steve Hawking, o homem do universo numa casca de nós, né? Ele disse que a inteligência computacional, hoje o estado de arte da inteligência computacional no planeta Terra, e certo, cabe dentro da cabeça de uma minhoca, né? Quer dizer que uma minhoca tem mais inteligência do que... E porque a máquina só faz qualquer coisa se o homem mandar ou o homem programar para a área que ele manda. Ela, com certeza. Ela não tem essa capacidade de ela mesma fazer. Ela é apenas um instrumento, que é por isso que eu acho que o humano, não sei se vocês concordam, o humano jamais vai perder essa sua capacidade de inteligência. Com certeza, né? A criação não tem como... Eu acredito que não tenha como substituir, não. Pois é. Então, nós estamos em um mundo assim. Nós chegamos num momento do planeta Terra em que a gente não pode dizer mais que... Falar de gênero, tem homem, tem mulher. Nós temos pessoas, né, no planeta. Pessoas, né? E a questão que a Flaviana absolutamente iguais, né? Da competência, né? Em competência em tudo, né? Questão de capacitação, né? Pois é. As habilidades que são desenvolvidas. As nossas escolas estão preparando esse novo contingente de pessoas para um mundo que está chegando, aquele maravilhoso mundo novo que a gente sempre imaginou. A escola está fazendo isso? Eu creio que as escolas, no momento atual, pelo menos aqui no cenário cearense, estão extremamente preocupadas, porque elas ensinaram o aluno o tempo todo aquela questão conteudista.
E o Enem, né, que muitas escolas, a UFC está adotando, muitas universidades estão adotando, é uma questão que busca outro tipo de conhecimento. Se a pessoa sabe lidar e solucionar problemas, né, que o conteúdo, as questões, né, simplesmente de transferir o que está num livro para o papel não existem mais. Então, quando você coloca para o estudante uma questão, né, ainda hoje, assim, corrigindo provas, você coloca uma situação para o estudante, onde ele tem que solucionar um problema, onde ele tem que criar, ele tem muita dificuldade. Né? Então, eu creio que tem que existir uma revolução aí na questão dessa educação, de uma educação que dê um embasamento mais forte na questão do criar, né? Porque se você quer decorar alguma coisa, não precisa mais, porque tem um computador, tem as pesquisas, né? Tem os dados e as informações para você buscar muito facilmente. Agora, será que com esses dados você sabe tomar a decisão correta? Será que você sabe analisar esses dados? Então, hoje você chega para uma preparação de bancários, você vê que muitas vezes eles não sabem determinadas fórmulas e a aplicação delas, mas eles sabem que aqueles resultados, conjuntamente com outros, eles têm que dar determinado insumo para a tomada de decisão. Então, a questão mudou muito. E o Enem aqui no Brasil, eu acho que ele passa por isso aí, né? A questão de você interpretar e você solucionar problemas. E eu creio que a escola ainda precisa mudar, né? Tem muita escola preocupada aí na formação desses alunos. E não é à toa que, recentemente, conteúdos como filosofia, ecologia estão sendo inclusos na educação. Inclusive no segundo grau. Fundamental, no ensino médio. Sociologia, sociologia, né? Hoje. A questão das reflexões. Então, eu acho que isso aí vai pesar muito mais do que todas aquelas fórmulas de física, todas aquelas fórmulas matemáticas. O importante é como eu sei lidar com essas informações, como eu sei me posicionar. Eu não quero mais... Então, assim, a valorização de consultas na hora de provas, né? E provas mais inteligentes para a tomada de decisão. Eu creio que aí, se o Brasil investisse mais nisso, em todas as escolas e universidades, eu creio que nós teríamos um ganho sensacional. Ok, eu vou pedir aqui o último intervalo e em seguida voltamos para as considerações finais no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre a mulher e o mercado de trabalho. O programa Universidade Viva está de volta e, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Cada uma das senhoras tem 1 minuto para suas considerações finais e vou começar ali com a deputada Fernanda Pessoa, só lembrando que considerações finais tem 1 minuto e 1 minuto tem 60 segundos, embora que a professora Cora dissesse que eu não falasse essa regrinha, mas só tem 60 segundos, 1 minuto. Bem, eu queria dizer o seguinte, que agora é meu primeiro mandato, né, que tenho 4 anos pela frente, mas estou trabalhando um pouco para as mulheres, né, questão das mulheres violentadas. Eu tenho um projeto também de mediação, núcleo de mediação para cidades até 100 mil habitantes. Para que esse núcleo de mediação? Para aquelas primeiras causas, né, no caso como paternidade, né, reconhecimento de paternidade, brigas de casais. Então, esses núcleos de mediação é um dos meus projetos. Né? Outro, 5% da propaganda do governo do Estado, ele ir para drogas, álcool e tabagismo, né? Para poder ver se a gente diminui esse índice que cada dia chega na nossa juventude. Né? Então, para ver se com essa propaganda a gente consegue diminuir esses índices. Né? Um dos meus projetos também que eu estou querendo sobre de indicação foi HPV, né? Porque eu verifico que hoje em dia, né, o câncer do colo de útero como o câncer de mama, cada dia está chegando mais nas mulheres. Né? Então, como ser mulher e o Dia Internacional da Mulher, vamos ver se o governo do Estado se sensibiliza, né, para que realmente o HPV, que é uma vacina cara, né, cada dose custa R$380, mas a gente tem que ver o seguinte, que o custo do tratamento de câncer do colo do útero, além na beleza da mulher, né, de você
você perder, né, aquela autoestima, né? Então a gente tem que ver também o que o governo do estado iria gastar com o tratamento do câncer do colo. Então vamos ter um pouco de um olhar, nosso governador, para as mulheres. É esse meu chá. Ok. A Flaviana Dantas de Oliveira, 1 minuto. Bem, primeiro eu quero agradecer a professora Cora pelo convite de estar hoje aqui com vocês. E também de dar uma pequena palavra para as nossas mulheres, que aproveite esse novo momento que nós estamos nos desenvolvendo, mas de forma a não mudar de machismo para feminismo, mas sim de andarmos lado a lado com os homens, de andarmos realmente em conjunto, querendo realmente construir uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, uma sociedade que traga realmente para os nossos filhos, os nossos netos, uma mudança mais efetiva, valorosa. Isso que é a mensagem que eu deixo nessa noite para a nossa sociedade. Ok, professora Cora. As minhas considerações finais estão relacionadas muito à questão da competência, né? Que as empresas possam investir na competência, independente de questão de gênero, e que eu creio que isso é que fará a diferença para o país, né? Para as suas instituições, e que a gente entende que a gente percebe no cenário político, no cenário nacional, que a mudança está ocorrendo, né? Existe a pressão, né? E a mudança ocorre. Então, eu creio que o investimento na competência, na educação, são fundamentais para dar essa equidade, independente dessa questão de gênero, né? Para um mercado de trabalho mais justo, não só para a mulher, mas também para o homem. Ok, agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é exibido sempre aos domingos pela TV Assembleia, canal 30, às 8 horas da manhã, com reapresentação às sextas-feiras, às 18 horas e 30 minutos. E também nós temos um portal na internet, que é FGF, youtube.com/FGFIES, onde tem este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.